Às vezes uma pessoa quer reputação na comunidade cristã, no grupo. Ela acha, se eu orar em línguas, eu vou ser valorizado. Se eu interpretar, se eu profetizar, vou ser valorizado. Isso é um pensamento errado. Primeiro que a gente não pode ficar buscando reputação. Já está completamente errado. Quero ser importante, quero ser considerado importante. Deus me livre, isso é um pensamento terrível. Não tem nada a ver com o crescimento espiritual. Porque a nossa atitude tem que ser a de João Batista. Convém que ele cresça e eu diminua. Isso é crescimento espiritual. O crescimento espiritual nos leva a uma vida de humildade, de serviço, né? É mais ou menos assim, de simplicidade. Outra coisa, pode acontecer de alguém falar em línguas na congregação e o intérprete não interpretar por dúvida, por desobediência, ou por não se sentir espiritualmente preparado. Eu não estou bem, eu não tenho orado direito, eu ando meio carnal, eu ando meio rebelde, mas agora eu estou ouvindo essa língua, estou entendendo, mas eu não me sinto bem para interpretar. Os dons espirituais operam na graça de Deus. Assim como tudo na Bíblia, a cura, pregar o Evangelho, a gente depende da graça de Deus, também a atuação dos dons espirituais. Tudo funciona na esfera da graça. É favor imerecido. Ninguém de nós aqui merece ser usado em profecia, interpretação, línguas ou curar ninguém. Tudo é pela graça. Ninguém merece. E nós nunca vamos merecer. Mas é pela graça de Deus. Ou então, tem gente que tem medo, né? Até por uma própria timidez. Tem pessoas que são tímidas por natureza. Então, ela vai ter dificuldade de expressar. Outra coisa, eu pus aí o exemplo de Dambachã, mas não me lembro mais desse exemplo. O propósito principal de todos os dons espirituais é edificar a igreja e o indivíduo. Lembre-se, embora o dom de língua, ele edifica o indivíduo, mas o propósito principal dos dons espirituais é sempre de edificar o corpo de Cristo. É para o bem do corpo de Cristo. Glória a Deus. E agora, acho que nós estamos caminhando aqui para os finalmente, né? E eu pus aí 1 Coríntios capítulo 14, versículos 3, 4, 12, 17 e 26. Edificar, do grego oikodomeo, significa fortalecer e promover a vida espiritual, a maturidade e o caráter santo dos crentes. Tem que ser para isso. Dom espiritual não é para baderna. Não é para baderna. Não é para mostrar quão espirituais nós somos, né? Não é para galgar posições. Por exemplo, tem uma posição aí principalmente de algumas igrejas pentecostais, de não ordenar ao ministério quem não ora em línguas. E isso é completamente errado. Porque a Bíblia não espera que todos orem em línguas. Não espera que todos atuem nos dons espirituais, né? Ou que todos tenham todos os dons. Então está aí a nossa interpretação, tá? A interpretação das línguas. Então o que é que nós devemos fazer? De hoje em diante, eu também preciso fazer e vou fazer. Senhor, me ajuda a interpretar. Abre o meu entendimento, dá-me o dom da interpretação. Dá-me a capacidade para interpretar as línguas. É muito importante. Eu uma vez estava em São José dos Campos, na Assembleia de Deus, do lado de um irmão muito querido, muito fervoroso, o Jorge. A gente gostava muito de ouvir o Jorge. Eu acho que ele era pedreiro, não sei, servente de pedreiro, alguma coisa. Ele era um homem simples. Não, ele trabalhava na Johnson, se não me engano. Mas quando ele subia para falar, o português dele deixava muito a desejar. Mas ele tinha um fervor e uma unção que a gente ficava assim, né? Valia a pena ouvir o irmão Jorge falar. Era uma bênção. Eu me lembro uma vez, às vezes ele orava em línguas, havia interpretação, mas teve um dia no culto que ele orou bastante em línguas, mas não houve interpretação. Então, que pena que não houve. Até hoje eu me lembro daquele culto, né? Que ninguém ali interpretou.
Talvez a pessoa que pudesse interpretar, ela temeu, ficou tímida e assim por diante. E a gente não pode. Temos que ser ousados na obra de Deus. Tá bem?